E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Aqui quem tá falando é o Lucas do Manufatura Digital. Hoje a gente vai estar fazendo um modelo demonstrativo para vocês, para mostrar como que você coleta e interpreta estatísticas do modelo, ou seja, dados do teu modelo. E aí a gente vai fazer hoje um modelo bem simples, tá? A gente vai fazer um modelo aqui no Flexsim e nós vamos usar as ferramentas que o Flexsim disponibiliza automaticamente. Como é isso? Ele já tem, assim que você cria o modelo, o Flexsim você já pode criar gráficos que são pré-definidos pelo Flexsim. Mas o Flexsim também tem outra ferramenta chamada Statistic Collector, que ela faz gráficos de uma forma mais robusta, você consegue fazer mais coisas nesses gráficos. Mas a gente vai deixar para ver o Statistic Collector um pouquinho mais à frente, tá? Que ele é um pouquinho complicado de fazer num vídeo curto, então a gente preferiu dividir esse vídeo em dois vídeos. Esse primeiro vídeo ele vai ser um pouco mais simples, ele vai lhe ensinar como pegar estatísticas básicas aqui no Flexsim. A gente pretende fazer esse vídeo para outros programas também, assim como por exemplo o ProModel, Simio, o NLogic, enfim, no decorrer dos dias a gente vai tentar trazer conteúdo para vocês em outros softwares também. Eu estou usando o Flexim no começo porque ele é um software mais simples, acredito eu, para coletar as estatísticas, e o ProModel eu vou usar depois porque é outro software que é bem simples de coletar e interpretar as estatísticas dele, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente eu vou criar um modelo básico aqui. Esse modelo vai ter um source, um kill, dois processors, outro kill e um sync. Ele é um modelo simples de um processo em paralelo. E aí vou fazer a ligação entre os modelos aqui, entre os objetos, perdão. E aí aqui você já tem aquele modelo básico do Flexsim que roda com o padrão dele. Pode ver que o padrão do processo, o tempo de processo é 10, então, ou seja, não é aleatório, ele é um tempo determinístico. E aí a gente vai analisar como a aleatoriedade do modelo funciona também. Então, se eu botar esse modelo para rodar, vocês vão ver que o padrão do fluxo no queue é o first available, ou seja, ele vai mandar para o primeiro processor que está disponível. O primeiro processor disponível, pode ver que a primeira porta de saída é o processor 1. Então, se você botar esse modelo para rodar aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai chegar as peças aqui no source, vem para o queue, primeiro ele manda para o processor 1, se o processor 1 estiver ocupado, ele manda para o 2. E assim sucessivamente. Então vamos lá. Primeira forma de você ver estatísticas no modelo do Flexsim. A primeira é em tempo real. Aqui nas propriedades rápidas, você tem essa funçãozinha aqui que é para você visualizar o nome e as estatísticas dos objetos. Então você ativa ela. Aqui você pode ver que o processo 1 até então ele está 40% do tempo ocioso e 60% do tempo operando. E o processor 2 ele está 60% do tempo ocioso e 40% do tempo operando, o que faz sentido, né? Já que a peça primeiro vem para o processor 1 e se ele tiver ocupado que ela vem para o 2. E aí você tem as estatísticas dos outros modelos também, por exemplo, o Sync, aqui ele vai ter a estatística básica dele que é o input, e o Source vai ter a estatística básica que é o output, ou seja, esse aqui é a saída dele para o modelo, e esse aqui é a entrada no Sync, ou seja, a quantidade de itens que estão saindo, e aqui a quantidade de itens que estão entrando, já que a saída do source é a entrada do modelo. E aqui no Kill, por exemplo, você tem esse aqui Max Content, que é a quantidade máxima que teve nele. E o Current é a quantidade atual que está nele, tá? E aqui você tem outra estatística interessante, que é o Average Stay Time, ou seja, o tempo médio que o item permanece aqui. Até então ele permanece em média 0,7 segundos. Beleza? Mas vamos lá. Como é que eu coleto as estatísticas do Flexsim? Eu vou dar uma pausa aqui no modelo. Se você clicar no processo, você vai ver aqui que na guia de propriedade rápida ele tem uma aba estatísticas, certo?
Então, como é que eu faço para coletar as estatísticas desse processo 1? Você vem aqui e, por exemplo, eu quero coletar as estatísticas de state time, ou seja, o tempo que o produto permanece no processo 1. Então, eu venho aqui, mando ele printar para um novo dashboard. O dashboard é uma ferramenta gráfica do Flexim. E aqui eu vou botar para ele colocar o state time. E aqui vocês vão ver que o state time mínimo, máximo e médio dele é 10. Por quê? Porque ele não é aleatório, ele é determinístico, tá? Eu vou colocar aqui para o outro processor também. Aqui o state time. E aí a gente vê que como o processo ainda é determinístico, o tempo médio, mínimo e máximo é o mesmo, porque ele sempre vai ser o mesmo tempo. Então aqui no processo você vai ter outras estatísticas básicas que você pode coletar. Então, por exemplo, uma estatística que a gente pode coletar é o status dele. E aí a gente vai fazer uma barra de um gráfico de barras aqui, onde aqui você pode ver o estado ocioso e processando do processo 1. Da mesma forma a gente pode fazer isso para o processo 2. E aí você vê que o processo 1 ele passa mais tempo operando que o processo 2. Quais os outros gráficos que a gente pode botar? Por exemplo, você pode botar esse gráfico aqui de input versus time, ou seja, a quantidade de itens que tem pelo tempo, versus o tempo. Então, aqui eu vou colocar também outro gráfico de input versus time, processo 1, e também posso botar ele para o processor 2. Beleza? Quando você reseta e roda o modelo, você vai ver que à medida que o modelo vai rodando, ele vai atualizando os gráficos. Então dá para vocês ver aqui que já dá para ver claramente que a quantidade de inputs aqui no processo 1 é maior do que no processo 2. Por exemplo, aqui ele está em 15, 16, aqui ele já vai em 30 inputs nesse horário. E aí o que condiz também com o restante do tempo, tá? Então vamos fazer modificações aqui desse modelo para vocês conseguirem identificar melhor como funcionam as estatísticas. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar aleatoriedade nesse modelo. Aqui no processo, eu vou colocar aqui o process time. Ao invés de ser só 10, ele vai ser uma distribuição normal com média 10 e desvio padrão 2. Da mesma forma, vou fazer isso para o processor 2. E tipo, eu estou botando aqui normal, mas pode ser qualquer outra distribuição de probabilidade, tá? E outra coisa que eu vou fazer também é colocar um operador. Mas antes de colocar um operador, vamos ver como é que muda a gente colocando a distribuição normal no processo. E aí vocês já podem ver aqui que, por exemplo, o state time dele agora ele tem aleatoriedade, né? Não é mais fixo como a gente tinha visto antes. Beleza? E aí vamos colocar também agora um operador para modificar um pouquinho a forma como esse sistema vai operar. Então digamos que esse operador ele faz o transporte entre o processo, os processors e o queue, e que ele também vai fazer a operação dentro do processo, ou seja, ele transporta aqui no queue, e quando ele chega lá no processo, ele faz a operação, tá bom? Você clica aqui no use operator, ele vai requerer esse operador no processo, beleza? E aí, a gente roda nesse modelo, vocês vão ver que vai ter algumas modificações. Por quê? Porque agora apareceu outro status aqui, que é quando o processor está esperando o operador. Ou seja, quando é que isso acontece? Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês aqui. Esse aqui é um exemplo disso. Ó. Você pode ver que aqui o processor terminou a operação, mas ele está esperando o operador vir buscar. Por quê? Porque o operador estava fazendo a outra operação. Ele estava terminando a operação desse aqui. E aí, pessoal, aqui a lógica é quem chama primeiro tem prioridade, tá? Você consegue mudar essas prioridades colocando um dispatcher no modelo, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho depois em outro vídeo, como é que a gente coloca mais de um operador, como é que a gente define essa lógica aqui de quem faz o que, qual é a prioridade.
Mas, a princípio agora, vocês vão ver que o tempo médio aumentou, tá? O tempo médio que ele permanece, porque agora ele precisa esperar que o operador venha, e aqui a gente também tem um status novo, que é esperando o operador, tá bom? E aí, colocando para rodar um tempinho mais, vocês vão ver que o modelo ele vai estabilizando, e uma característica interessante de quando a gente coloca o operador é que podem ver que a quantidade, o input versus time, ele está bem mais parecido agora, né? Por quê? Porque agora, geralmente, ele tem estoque aqui no kill, que antes não tinha muito. Então pode ver que o average state time no kill disparou, porque agora isso aqui é um gargalo do sistema, o operador no caso é o gargalo. E como tem sempre alguém fazendo a operação, o processo está sempre fazendo a operação, essa distribuição entre os dois processos ficou melhor, entendeu? Mas enfim, esse é um vídeo bem simples, só mostrando a vocês como vocês podem coletar tais estatísticas. E isso vale para qualquer objeto, não só para processos. Por exemplo, se eu quiser botar o state time aqui do que eu vou botar esse outro gráfico do state time versus time. Eu acho que ele não veio, tá aqui. Se eu quiser botar do kill também, ele vai aparecer aqui, o tempo médio versus o tempo. Pode ver que quanto maior o tempo aqui, tá aumentando, então o state time dele vai aumentar junto. E aí, para qualquer modelo de simulação no Flexim, e para qualquer objeto do modelo, você pode estar coletando essas estatísticas básicas. E aí, o que é que a gente vai ver no próximo vídeo? Por exemplo, e se eu quisesse que no mesmo gráfico aqui eu tivesse o processor 1 e o processor 2, para coletar os dois seguintes, para comparar diretamente no mesmo gráfico os dois. E se, por exemplo, nesse gráfico de barras eu também quisesse que fosse um gráfico de barras só. Isso a gente vai fazer com Statistic Collector, tá? Você precisa dele a princípio para fazer essas coisas aqui no Flexim. A gente também vai tentar mostrar alguns outros gráficos. E aí você me pergunta, Lucas, beleza, você me disse aqui o que é idle, o que é processing, o que é waiting for operator. Só existe isso no Flexim? Não. A resposta é não. Esse gráfico de barras de Flexim ele tem diversos status. O gráfico de status no caso, né? Ele tem diversos status possíveis. Ele pode estar ocioso, ele pode estar processando, ele pode estar travado, ele pode estar esperando o operador, enfim, ele pode estar em parada programada, em parada por quebra. E aí, como é que você vê a definição de cada estatística dessa? É através do manual do próprio software, tá? Então, se surgir alguma dúvida, o Flexim ele é bem intuitivo, então pode ver que o nome da própria estatística já diz o que ela significa. Mas se você tiver dúvida, você vai lá no manualzinho do software, aqui no Flexim. Ele está aqui no Help, tá? Pode ver Help User Manual. E é só você dar uma pesquisada aqui nos gráficos e aí lá você vai ter as estatísticas, tá bom? E os significados dela. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois a gente vai tentar trazer um vídeo um pouquinho mais avançado. A gente separou o vídeo em dois para não ficar muito longo, já que é um vídeo para Instagram. Então fiquem ligados aí que depois a gente vai fazer um vídeo um pouquinho mais avançado de estatísticas no Flexim, usando também o Statistic Collector, tá bom? Valeu aí, abraço. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí que a gente vai estar respondendo assim que possível.